Olá, muito bom dia a todos nós. Que seja uma manhã muito abençoada, onde nesse encontro fraterno que aqui já se desenvolve há alguns anos, nós estamos aprendendo a nos confraternizar, a nos compreendermos como irmãos de caminhada, que em verdade somos. Então, a todos nós, aos nossos amigos internautas, a todos vocês, pelo Brasil, pelo mundo, os nossos trabalhadores, estamos agora retomando de maneira progressiva, com muitos cuidados e responsabilidade, as nossas atividades presenciais. E por isso nos sentimos muito felizes com a presença de todos vocês, sabermos dos amigos, estamos saudáveis, harmoniosos, e por isso nessa manhã que encontremos aqui todos os recursos espirituais para continuarmos sempre nesse clima de otimismo, de fé, de alegria. Como de hábito, nós vamos convidar nosso amigo Silvio Alcântara. Nós temos 3 Silvios aqui na casa, para que ele possa fazer uma breve leitura preparatória do livro Psil, do autor Adeilson Sales. Eu estarei lendo a lição do 25. A sua capacidade tem o tamanho de sua vontade. Capacidade todos têm, vontade nem tantos. Quantos projetos idealizados por você ficaram pelo caminho? Sua mente é fértil de realizações, mas seus atos não se coadunam com seus desejos. O medo do fracasso, das críticas, é um freio poderoso para suas aspirações. Os grandes inventos que legaram progresso para a humanidade são resultados de experiências fracassadas. As conquistas nascem dos erros cometidos. Adeilson Sales, do livro Psil. Muito bem, Silvio, obrigado. Que possamos, nessas reflexões, trazermos para a nossa vida a nossa comunhão com todos os bons amigos espirituais que participam do nosso projeto pessoal de crescimento. Estão conosco, nos inspirando, nos fortalecendo nos momentos de dificuldades. E aqui nesta manhã, junto com os mentores da casa e toda a espiritualidade amiga, que possamos juntos, no esforço coletivo, levarmos para as nossas mentes a lição a ser aplicada através da vontade firme e determinada. Que assim possa ser, que possamos todos sairmos daqui hoje mais fortalecidos, encontrando respostas para o que a vida nos oferece. Por isso a Jesus e aos bons amigos e toda a comunidade crística responsável pelos destinos do planeta, o nosso muito obrigado, a nossa gratidão, e que assim seja. Portanto, amigo, nós já na 3ª semana estamos retomando as atividades presenciais e não está sendo muito fácil nós conseguirmos apoio dos palestrantes a estarem presentes. Portanto, nós agradecemos imensamente o querido amigo Ademar Faria Júnior, carinhosamente conhecido como Mazinho, querido parceiro nessa empreitada de Linhares, e que, para quem não sabe, é um grande escritor, conferencista, e hoje nos trará uma mensagem fruto dos seus estudos e pesquisas, que é um pesquisador por excelência.
Então, querido amigo, nosso muito obrigado por você aceitar estar aqui conosco. E que possa ser uma manhã abençoada nas suas reflexões. Lembrando que ao final também ele trouxe alguns dos seus livros, fruto de anos e anos de pesquisas sérias, fundamentadas dentro da doutrina espírita. Para aquele que desejar, pode até adquiri-lo com direito a autógrafo e tudo, né? Portanto, querido amigo, muito obrigado. Com você a palavra. Queridos companheiros e companheiras, muito bom dia a todos. Agradeço o convite, mais uma vez, que a casa nos fez, né, a lembrança do nosso nome, para que nós pudéssemos estar aqui reunidos, mais uma vez, em torno, né, das pesquisas espíritas. Eu estendo também a nossa saudação aos companheiros que estão aí ligados através da internet, nos mais diversos canais, e vamos em frente. Já tem um tempinho, né, que a gente não fala em público, por conta da pandemia, é até diferente. Nós temos feito aí muitas lives, né, porque hoje é o que nós estamos conseguindo fazer em termos de divulgação da doutrina. Mas a live é diferente, né, a gente senta lá, fica ali tranquilo em casa, né? Mas essa questão presencial já tem aí já um tempinho e que a gente não tem realizado, né? Mas agradeço aí e vamos devagarzinho retomando, né, as atividades. Conforme já disse para vocês anteriormente, quando eu recebo o convite para falar aqui em Colatina, o tema eu tenho que preparar um tema novo, porque todas as nossas palestras anteriores, né, estão disponíveis, né, no YouTube, no canal aqui da instituição. Então, assim, quando o vídeo companheiro lá de São Mateus, quando o Virgílio convida, a gente já começa a trabalhar um tema diferente, né, para apresentar aqui para os companheiros. E depois, quem quiser revê-lo, né, ele vai ficar disponível lá no YouTube. E aí nós então resolvemos apresentar para os senhores hoje uma análise que nós demos o nome de Cérebro, Mente, Espírito e a Paz Interior. Eu gostaria de dizer para vocês que a pesquisa espírita, ela é muito importante. Quando nós começamos na doutrina espírita, nós vimos na pesquisa espírita um caminho para tentar ajustar a nossa crença, né, a nossa fé. Porque, assim, existe aquela fé que a gente acredita e nem sabe por que acredita. Os senhores já viram isso se manifestar por aí. As pessoas, às vezes, elas acreditam porque todo mundo do grupo no qual ela faz parte acredita naquilo. E elas acabam acreditando. Mas se você sentar com essa pessoa para conversar e começar a indagar ou apresentar questões em relação à crença dela, aquilo que ela acredita, que ela tem fé, ela não resiste a uma análise racional. Chega um ponto que a própria pessoa não tem respostas para as questões que você está apresentando. Por quê? Porque a fé da pessoa, ela está estruturada em algo que ela não entende, não conhece, não sabe por quê. Mas ela acredita porque as pessoas que ela convive acreditam, ou porque alguém numa condição hierárquica superior disse que é assim e ela acredita. É a famosa fé cega, é uma fé que você não sabe explicar por que você tem aquela fé. Você às vezes acredita numa coisa que nem existe, uma coisa que a ciência já provou que está errado, filosoficamente não faz sentido. Então, quando nós buscamos esse aspecto da doutrina espírita, né, o aspecto investigativo, analisando através de uma fé mais racional, né, de uma fé mais
perqueridora, né, que consegue inquirir as questões, analisar as questões, nós começamos a um processo de redução em relação às coisas que nós acreditávamos. Por quê? Porque agora a gente começa a analisar de uma forma mais criteriosa. Então, quando alguém apresenta para a gente alguma ideia de se acreditar naquilo, em algo, a gente já começa a fazer uma análise a respeito dessa crença. Isso muda completamente a nossa percepção a respeito de todas as coisas, certo? De tudo, das pessoas, dos relacionamentos, de tudo. Porque nós começamos a ter um convite a uma percepção mais racional da nossa existência. E aí, então, a gente dá um salto. Isso dói, tá, pessoal? É uma coisa que dói. E a gente leva muita pancada por causa disso, tá? Já aviso, quem está nesse processo aí, né, quem está nessa transição ou está querendo entrar nessa, já aviso de antemão que é delicado e as pessoas não entendem, não compreendem essa mudança que a gente quer fazer. Ou seja, acreditar em coisas que têm sentido, lógica, que você pode raciocinar em relação àquilo ali. Então, as pessoas ao nosso derredor, à nossa volta, às vezes não estão acostumadas e talvez elas não aceitem a priori, né, a princípio, essa nossa percepção diferente das coisas. Porque nós, seres humanos, fomos escravizados ao longo do tempo a acreditar naquilo que as pessoas dizem que nós temos que acreditar. Já repararam isso? É uma condução, né? Nós fomos conduzidos a certas crenças. Nós fomos conduzidos a aceitar certas coisas. Romper com isso, pessoal, não é fácil. Romper com isso é complexo. Mas eu digo a vocês, vale a pena. Vale a pena, porque chega uma hora que você tem uma sensação tão grande de liberdade, você tem uma sensação tão diferente do mundo que te cerca, que aí você olha e fala, nossa, eu passei maus bocados, maus pedaços para fazer essa transição, mas valeu a pena, porque nós começamos a entrar numa outra fase do nosso processo de busca de paz interior e de crescimento espiritual. Bom, a doutrina dos espíritos, depois de mais aí de 30 anos de pesquisa que nós temos feito, né? Eu fiz a minha primeira pesquisa espírita aos 17 anos. Foi uma palestra que eu preparei, e essa palestra, ela foi a primeira que eu fiz aos 17 anos de idade, em que eu falei sobre o tema suicídio. E eu me baseei num livro muito interessante na época, chamado de Metrô para o Outro Mundo. Nem sei se esse livro ainda está sendo editado, enfim. E me serviu de referência para as pesquisas. Eu descobri que só poderia fazer palestra se eu pesquisasse sobre o assunto. Mas tinha que partir de mim a pesquisa. É outro ponto importante, pessoal. Os senhores irão assistir dezenas, centenas e milhares de palestras espíritas, tá? E há uma tendência em nós repetirmos o que as pessoas falam. Aquilo que nós ouvimos de um palestrante famosérrimo, de um médium famosérrimo, e porque ele falou, a gente passa adiante essa informação. Esse foi um dos grandes erros que eu cometi no início das pesquisas espíritas. Porque eu descobri que muitas dessas informações estavam erradas. Eles estavam passando informações que talvez eles nem sabiam que estavam erradas, que talvez eles ouviram de outros e estavam passando adiante. Mas não tiveram o trabalho de parar, sentar e falar, peraí, deixa eu ver se o que eu estou falando realmente é verdade. Se essa mensagem que o Espírito transmitiu através da minha mediunidade se bate
com as informações que nós temos até agora, informações históricas, antropológicas, científicas, filosóficas. Talvez eles não tenham feito isso e repetiram. E eu, no começo das pesquisas, cometi o mesmo engano. Então, eu peço até perdão aos senhores por estar falando assim na primeira pessoa, não é meu hábito, mas eu senti necessidade de falar isso, para que nós possamos ir para essa outra fase, de nós ouvirmos as informações, mas depois parar para analisar aquelas informações. Tá? Porque a gente tem visto aí muitas informações equivocadas. Eu não vou falar as famosas fake news, né? Eu estou falando dentro do nosso movimento mesmo. Tá? Palestrantes que falam errado, informações distorcidas, históricas, espírito que não sabe nada, mandam umas mensagens que não tem nada a ver. Aí o pessoal fala, nossa, olha que mensagem linda do espírito tal. Aí você vai entender, pesquisar, nada. Porque a gente tem esse hábito, é o que eu falei, nós somos acostumados a sermos conduzidos. Se eu falar uma coisa aqui agora, os senhores não acreditarem, ótimo, eu acho maravilhoso, porque aí vocês vão pesquisar a respeito. E eu sempre falo isso nas palestras, pessoal, não acreditem em nada do que eu falei. Quando chegar em casa, pesquisem, analisem, para poder realmente conferir a informação. É assim que a coisa funciona. Aí nós somos levados a aceitar. Então eu falo uma coisa aqui, daqui a pouco eu desencarno, aí eu vou através de um médium, mando uma mensagem, falo a mesmíssima coisa. Quando eu falei aqui, ninguém... Mas agora como espírito... O Ademar deu uma mensagem, nossa, eu falei a mesma coisa, que ninguém acreditou e nem deu bola, mas porque é um espírito, então temos que tomar cuidado. Temos que tomar cuidado com isso. Então, a coisa parte de nós. Nós temos uma instrumentação física, que é o nosso cérebro, que nos foi dado dentro do processo evolutivo que nós estamos, exatamente para que nós pudéssemos manifestar a nível físico um componente espiritual, a inteligência. Porque a nossa inteligência não está no nosso cérebro. O nosso cérebro é uma instrumentação física utilizada por um ser extracorpóreo para manifestar a sua inteligência, o seu conhecimento. Então, o cérebro humano, por mais maravilhoso que ele seja, em toda a sua estrutura, os seus lóbulos, as suas formações, os córtex, neocórtex, hipocampo, tronco cerebral, cérebro reptilíneo, ele é uma instrumentação fantástica, mas ele tem limitações em relação a quem o comanda. O cérebro é uma instrumentação física da manifestação do espírito. A nossa inteligência, a sede da nossa inteligência não está aqui no cérebro. Ele é utilizado por uma inteligência para nos manifestarmos aqui. Quando nós temos um problema qualquer a nível cerebral, quando nós temos uma deficiência de neurotransmissores, por exemplo, responsáveis pela comunicação entre as células nervosas que formam o córtex cerebral, a camada externa do nosso cérebro, O córtex é formado por células nervosas, os neurônios. A estrutura de um neurônio estabelece uma atividade muito própria dele, que é a transmissão de estímulos e respostas. Na parte final dessa célula tem uns dedinhos, umas terminações, os dendritos, e eles se comunicam através de impulsos bioelétricos nos neurotransmissores. Quando você tem um problema de neurotransmissor, uma deficiência, noradrenalina, acetilcolina, dopamina, nós começamos a apresentar problemas fisiológicos no nosso cérebro. Porém, a nossa inteligência permanece intacta, porque ela está no espírito.
Mas do que adianta você ter condições de manifestar a sua inteligência se a sua instrumentação está apresentando problemas de funcionamento? Então, eu estou querendo dizer com isso que há uma intercomunicação. E é exatamente aí que entra um dos grandes momentos da pesquisa espírita, que é essa interconexão entre uma realidade extracorpórea e uma realidade fisiológica corpórea, que é o nosso corpo. É tão interessante, pessoal. Quem aqui está há mais tempo na doutrina espírita sabe de todas as críticas, né, que nós sofremos em relação da parte das demais escolas religiosas. Nem todas, mas a grande maioria. É tão interessante que todas elas são espiritualistas, acreditam na existência de algo além da matéria, não é verdade? A destinação pós-morte é que varia. Tem umas que acreditam que quando você morre você entra num sono letárgico, né, aguardando a volta de Jesus Cristo no alto da nuvem, separar os bons e os maus. Existem aqueles que acreditam que você já desencarna, vai para o céu, para o inferno. Outros acreditam que desencarna, pode ir para o céu, inferno ou purgatório, que é um meio termo, e por aí vai. Mas todos acreditam que tem uma realidade espiritual. Todos que estudam a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, todos os livros do Antigo, Velho ou Primeira Revelação, o Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, as cartas e o livro da Revelação, que é o Apocalipse, todos que estudam se deparam com fenômenos espirituais. Tudo bem. Você pode até não aceitar que sejam espíritos se comunicando. Você vai dizer que são entidades do mal. É o diabo, é o Bezebu, é o Satanás, é o capeta, é o demônio. Ok, você pode achar o que for, não tem problema. Não tem problema. Mas se eles estão se manifestando ali, é porque ele tem inteligência. E ele tem emoção. Você pode até dizer que aqueles espíritos que estavam perturbando aquele homem lá em Gergesa, às margens do mar da Galileia, que Jesus foi lá para libertá-lo, você pode dizer que eram demônios, era o Satanás, era o Beelzebu, você pode dizer o que for. Tudo bem, mas ele era inteligente, porque ele conversou com Jesus. O que temos a ver contigo, ó Filho do Altíssimo? Olha que linguagem que o cara usou. Por acaso tu veio aqui nos fazer perder este? Foi assim que o Espírito conversou com Jesus. Não era o Espírito, era o demônio, ok, foi assim que o demônio conversou. Não, era o Beelzebu, ok, é o Beelzebu então. Mas uma coisa você tem que admitir, ele é inteligente, tem inteligência, ele conversou, ele articulou ideias, ele manteve uma conexão. Jesus olhou e falou assim: qual é o teu nome? O meu nome é Legião, porque nós somos muitos. Quer dizer, ele tinha ideia até de coletividade. Inteligente. Você pode, volta a dizer, falar o que era, quem você quiser, mas ele não tinha corpo físico, então ele não tinha cérebro, e ele estava manifestando inteligência. Isso leva a crer que a inteligência está fora do corpo. As religiões perdem uma grande oportunidade com a doutrina espírita. Se elas soubessem, elas abraçariam a doutrina espírita e carregavam assim, a tiracolor. Mas eles não fazem. Não fazem. Por quê? Porque nós damos sustentação à fé. A gente consegue pegar a Bíblia, desmistificar toda a Bíblia e mostrar, gente, foi assim que aconteceu, esse fenômeno é assim, a conexão que acontece é assim, assado. Eles teriam explicação para todas essas coisas, assim, fácil. Mas por que não querem? Simples. Porque a gente quebra as algemas. A gente arrebenta os grilhões. As pessoas ficam livres. E eles não querem seguidores livres. As pessoas têm que estar ali no cabresto. Tem que controlar. Tem que manter sob ordem.
tem que pagar o dízimo, tem que pagar as ofertas, tem que temer a mão de Deus pesada, né? Que se você não estiver seguindo à risca ali as coisas que o pastor, o padre, enfim, qualquer, está falando, ele vem, te amassa, igual a gente amassa uma lagarta, um bicho qualquer, e isso aí ninguém quer. E aí então, nós temos as explicações. Então vejam, os espíritos se manifestam, tá? Se alguém disser, vocês não vão usar a Bíblia, não, estou usando a Bíblia aqui, para dizer, né, que a gente não fala, estou usando. Todas as manifestações espirituais são de seres que não estão usando uma instrumentação física, que é o nosso cérebro. E acontece que até no próprios evangelhos apócrifos tem informações sobre essa passagem de Jesus. Perfeito. Os apócrifos que ele está fazendo referência são aqueles evangelhos não considerados pela Igreja Católica Apostólica Romana como de inspiração divina, tá? Nós temos vários evangelhos, mas a Igreja só nos permitiu ter acesso a 4: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas hoje, se vocês forem na internet, vocês encontram todos os outros, ainda bem, porque esses 4 são aqueles que estavam mais em acordo com a doutrina católica, então eles aprovaram somente esse. E disseram que os outros não tinham inspiração divina. Não, eles tinham, todos. O que acontece é que tinham informações que a igreja não gostava, então ela evitou a sua divulgação. Então eram os apócrifos. Esses que nós temos nos evangelhos são os canônicos, né, que eles consideram de inspiração divina. Voltando, cérebro produz atividades bioelétricas que são medidas através de instrumentação. Nós temos ondas cerebrais, onda alfa, beta, teta e delta. Se nós colocarmos o equipamento de eletroencefalografia ou o equipamento de mapeamento cerebral, né, os eletrodos, nós vamos captar essas atividades bioelétricas do nosso cérebro. As ondas alfa são aí aproximadamente de 8 a 13, 14 Hz de frequência. São pulsos que são produzidos devido a reações bioquímicas no nosso cérebro. É o nosso estado de vigília. Aqui agora nós estamos assim, nessa frequência cerebral. As ondas beta vai de 14 a 30 Hz. É quando a pessoa está muito concentrada, muito focada. As ondas teta, elas vão aí de 4 a 8 Hz aproximadamente. É quando nós estamos começando a dormir. Não tem aquele soninho leve assim, que qualquer coisinha nos desperta? Ondas teta no cérebro. E as ondas delta é de 0 a 4 Hz de frequência, sono profundo. Ok? Sono profundo. E por mais incrível que pareça, os nossos sonhos não acontecem aí nas ondas delta. Os sonhos acontecem lá nas ondas alfa, ou seja, o estado REM, que é o estado do movimento rápido dos olhos. Quando nós pegamos uma pessoa que está em estado REM, você levanta a pálpebra dela, o olho dela, o globo ocular dela está movimentando para lá e para cá. Essa é a condição em que ela está predisposta a sonhar. E interessante é que ela está no estado alfa de onda cerebral, de 8 a 13 Hz. É a mesma onda como se ela tivesse acordada. Isso é uma curiosidade para vocês. É porque esse é um assunto que eu gosto muito. Eu acho até que o Carlão enviou para vocês, né, que eu vou dar um curso agora só sobre mecanismos dos sonhos. Então é um tema que eu já estudo há mais de 20 anos sobre esse assunto, mas a título de informação. Então essa atividade cerebral, pessoal, ela manifesta uma condição fisiológica. Se você vai no médico, né, num neuro, e ele pede um mapeamento cerebral, um eletroencefalograma, ele está querendo ver como estão essas condições das ondas cerebrais. Não tem nada a ver com o espírito isso, tá, pessoal? É uma condição bioquímica do cérebro. E através da leitura dessas ondas cerebrais, vai analisar se há alguma deficiência de algum neurotransmissor, de alguma substância que está precisando ser ajustada na composição cerebral, ok? Vamos em frente. Bem,
Aqui nós já vamos falar um pouquinho sobre a mente humana. O cérebro é uma coisa que você consegue medir, pesar, né? Você consegue medir as ondas cerebrais, ok. Ele é ponderável, ok? Mensurável. Mas e a mente humana? A mente. Onde está a mente? Está no cérebro? Não, a mente não está no cérebro. A mente é algo imponderável. A mente, ela não tem sede no cérebro. Você pode dissecar o cérebro, analisar nos seus meandros, nos seus detalhes, você não encontra a sede da mente. A mente é uma estrutura imponderável que faz parte do nosso ser extracorpóreo. Pessoal, vou explicar a vocês por que eu falo extracorpóreo, porque alguém pode falar, por que ele não fala logo imaterial, né? Porque é errado. O nosso espírito é formado de matéria, pessoal, tá? A gente às vezes pensa, né, que espírito é uma coisa. Não, o espírito tem matéria, tá? O espírito, tanto é que no livro dos espíritos, vocês podem depois pesquisar lá, Kardec fala que pergunta se poderia ser chamado o espírito, dizer que ele é imaterial. Os espíritos falaram, não, imaterial está errado. Incorpóreo ou extracorpóreo é a forma correta de dizer. Porque o espírito é alguma coisa, e em sendo alguma coisa, ele é formado de matéria. Mas é uma matéria sutil, é uma quinta essência da matéria, um outro estado de matéria. Aqui tem espíritos entre nós, né, mas a gente não consegue perceber, tocar, sentir, a não ser alguém que tem uma mediunidade aí mais, né, ostensiva e percebe. Por quê? Porque é uma matéria em outra vibração, mas eles são formados de matéria. Eles têm uma matéria quintessenciada. Por isso que o nome, o correto, você falar de um espírito, ele é imaterial. Não, ele não é imaterial. Ele é incorpóreo, ou seja, ele está fora de um corpo físico. Ou ele é extracorpóreo, ele está fora, ele está além do corpo. Então, nessa realidade extracorpórea, essa realidade espiritual, fica a nossa mente. O pai da psicanálise, né, o Freud, quando ele analisa a mente humana, ele cria departamentos nessa estrutura mental, para poder facilitar o estudo. A gente não sabe, né? O consciente, né? O pré-consciente, que uns chamam de subconsciente, o inconsciente, o superego, o id, e por aí, o ego. Isso são estruturas mentais. Essas estruturas da nossa mente, elas estão manifestadas na nossa psique, no nosso psiquismo, no nosso espírito. Não é uma área do cérebro. Ok? Então, quando a gente ouve falar, porque a mente e tal, bom, já sabem que é uma coisa imponderável, faz parte do espírito. Não está na instrumentação física, não está na estrutura cerebral. E o Freud, ele dividiu nesse departamento para facilitar o estudo. Por exemplo, o consciente é esse momento aqui e agora, ok? O pré-consciente é uma região intermediária entre o consciente e o inconsciente. O pré-consciente, ali temos informações, se a gente fizer um esforçozinho, a gente consegue buscar essa informação. Agora, já o inconsciente não, o inconsciente já é uma zona mais profunda da nossa realidade psíquica. É uma região onde normalmente nós temos ali traumas, recalques, desejos, vontades que foram reprimidas pelo superego. Como assim superego reprimiu lá? Por quê? Porque o superego é uma área da nossa mente que tenta sublimar os nossos desejos e as nossas vontades. O superego é meio que um controlador moral, tipo, eu quero fazer tal coisa, mas isso fere princípios éticos, morais, religiosos. O superego pega aquilo e fala, negativo, peraí, vai lá e bota no inconsciente e guarda ele lá, segura, está ali, está naquela região onde nós não temos acesso fácil, muito difícil acessar o inconsciente. Tem dois canais, hipnose e sonho.
Já vem eu de novo falar do sonho. Olha, tem jeito. Porque através do sonho. Tanto é que o Freud escreve um livro em 1900 chamado A Interpretação dos Sonhos, que ele fala: o sonho é a satisfação de um desejo reprimido. A comunicação entre inconsciente e consciente no sonho é como se fosse satisfazer um desejo que está reprimido pelo sonhador. Ele vê sob esse aspecto. É uma conversa. Por quê? Porque normalmente aqui a gente não acessa o inconsciente, mas durante o sonho abre-se um canal de comunicação. O inconsciente é uma maravilha. O inconsciente, ele não está nem aí para o espaço, para o tempo, para aspectos morais, aspectos sociais, nada. O inconsciente vive de satisfazer desejos reprimidos. Não tem aquelas coisas que a gente faz, aquela maior besteira do planeta Terra. Aí a gente fala assim: nossa, eu fiz inconscientemente. Não tem que a gente usa esse jargão, né? Nossa, fiz inconscientemente. Deve ter feito mesmo, porque o inconsciente não está nem aí se aquilo vai fazer mal para A, B. Ele quer que você se sinta bem em fazer aquilo. Ele vive disso. Ele não está preso no tempo, no espaço. Pode ser uma coisa lá da fase de criança. Ele pode trazer satisfazer esse seu desejo aqui agora, com 80 anos, desde que aquilo te traga alguma coisa prazerosa. Ele vive disso. Ele não está preso a essas questões. Então ele fica brigando durante o nosso sono fisiológico com o superego, tentando enganar o superego e trazer uma imagem no sonho que tem alguma correlação com aquele desejo que está reprimido. Ele faz um monte de associação, um monte de deslocamento. Aí você sonha com uma coisa estranha. Você fala: gozado, eu sonhei com um negócio tão estranho, mas aquilo me trouxe assim, me fez tão bem. É o inconsciente burlando o superego com uma imagem onírica que vai satisfazer um desejo que estava reprimido. Essa é uma das causas, né, dos sonhos, certo? Então, o nosso inconsciente, ele é assim. Então, o Freud dividiu essa estrutura mental que está em nós, espíritos, para facilitar o estudo do comportamento humano. Vamos aqui na sequência. E aqui veio o espírito. Bem, o espírito é uma realidade extracorpórea. Na questão 23 do Livro dos Espíritos, os espíritos definem ele como o princípio inteligente do universo. Então, a nossa inteligência está no espírito. Manifestamos essa inteligência através do cérebro. O cérebro é uma instrumentação física da manifestação da inteligência. Uma antena, eu diria uma coisa até mais assim, tipo uma enxada na mão do agricultor, sabe, uma ferramenta mesmo, certo? Por quê? Porque o espírito, um espírito aqui, está aqui o espírito, aqui, desencarnado, ok? Para ele se comunicar com a gente, ele tem inteligência, ele não tem instrumentação, concorda? Como é que ele vai comunicar com a gente, se ele está numa realidade de dimensões diferentes? Para ele se comunicar com a gente, ele vai precisar do cérebro de alguém, concorda? Ele vai precisar de um médium, seja um médium que vê um vidente, né? Seja um médium que ouve um médico audiente, um psicógrafo ou um médium de psicopraxia. Sabem o que é psicopraxia? Não? Psicofonia, ok? Psicofonia pela voz. Psicopraxia é o que vulgarmente nós chamamos no movimento, nem é na doutrina, tá? A doutrina não fala isso. No movimento espírita o povo chama de incorporação. Tecnicamente o nome é psicopraxia, tá? Por quê? Está muito cansativo, pessoal? Não? Eu posso voltar só um pouquinho para explicar isso aqui melhor para vocês? Olha só, vou botar o cérebro aqui para a gente entender isso aí que ele falou. Ó, está aqui o cérebro. Cada região do nosso cérebro é responsável pelo controle de atividades sensoriais, né? Físicas, sensoriais do nosso corpo, concordam? Ok, então vou dar um exemplo. Nós temos uma estrutura aqui atrás chamado de lobo occipital. Ele é responsável pela visão, é ele quem vê. Os nossos olhos captam, né, a luz, vem pela retina
sensibiliza o nervo óptico e vai lá no lobo occipital e forma a imagem. Então acontece aonde no cérebro que acontece que é a glândula pineal, a epífise. Você não sabe definir aqui o que é, não? Sei. Sabe assim? Sei. Mas ela não está envolvida nessa questão agora. Mas eu sei, se você pegar o seu dedo e conseguisse atravessar ele exatamente aqui, o que os indianos chamam de terceiro olho, certo? E afundar ele aqui na sua estrutura craniana, vai sair em cima da epífise. Ou, se você pegar a sua língua e colocar lá no alto do palato, no ponto mais alto, ali em cima, está a epífise ou pineal. Ela é formada por cristais de apatita. Ela tem uma ação em outro processo, não nessa questão aqui agora, que a gente, depois a gente pode falar disso aí mais detidamente. Vamos lá. Então, vamos lá. Lobo occipital controla a visão. Quase que eu me perdi aqui, mas deu certo. Aí, olha só. Ok. Quando o médium vê um espírito, o médium é evidente, viu o espírito. A pergunta é, ele está vendo o espírito, como que ele está vendo o espírito? Porque, normalmente, olhando as coisas, a nossa acuidade visual, quer dizer, a nossa visão, ela alcança numa frequência entre o infrassom e o ultrassom. Nessa frequência de luz, nós enxergamos, ok? Tem outros seres aí que dividem espaço com a gente na Terra, que enxerga muito melhor do que a gente, vê outras cores, e a gente acha que nós somos o bambambam no planeta Terra, né? Nossa, eu sou o ser humano, eu sou o tal. Não, tem animais aí que enxergam muito mais do que a gente, muito melhor, outras cores que a gente nem imagina. Nós temos uma limitação. Tá, e como é que o médium vê o espírito? Ele vê pelo seguinte: acontece que o médium de evidência, eu estou dando um exemplo aqui, na hora que ele entra no transe, o transe é um estado anômalo de consciência. Há uma anomalia na consciência do médium, e essa região do lobo occipital sofre o que a gente chama tecnicamente de dissociação psíquica. O que é uma dissociação psíquica? É quando aquela região do cérebro responsável por alguma atividade sensorial ou motora, ela é como se ela desligasse, ela desplugasse da estrutura cerebral que comanda ela. É como se ela sofresse ali um apagãozinho, e na hora que ela desconecta, ela acaba entrando numa frequência diferente. Essa frequência é a frequência do mundo espiritual. É como se alguém pegasse a visão dela, peraí, deixa eu desligar aqui e mudar a chave. Pam! E aí agora, na hora que ela muda, sofreu essa dissociação, ela começa a perceber em outra frequência vibratória, que é a frequência do mundo espiritual. Aí ela vê espírito. Ou ela vê uma cena, um local, alguma coisa assim no mundo espiritual. Isso se chama dissociação psíquica. Para cada manifestação mediúnica, há uma dissociação diferente em regiões cerebrais. Porém, aí é que eu queria chegar na parte dele. Porém, a psicopraxia, que a gente chama de incorporação, por que o povo andou chamando de incorporação? Porque o espírito manifesta. Quem já foi em terreiro de Umbanda, Candomblé, eu já visitei vários, já deve ter visto isso, né? É aquela manifestação em que o espírito manifesta, aí o médium sai mancando, né? Ou senta num toquinho, ou fica meio de lado, torcido, muda o trejeito Normalmente a gente não vê isso nas casas espíritas. Por quê? Porque normalmente o médium geralmente está sentado, né? Ali há a mesa, então ele não manifesta muitos trejeitos. Mas essa psicopraxia, o que ela fez? É uma dissociação completa. O cérebro sofre uma dissociação em várias áreas. Por isso que a ação do espírito sobre o médium é mais generalizada, mais completa. E aí ele adquire formas de andar, de se movimentar, de falar, de gesticular e por aí vai. Então é psicopraxia. Por que o termo incorporação é errado? É porque dá ideia, tipo daquele filme lá, o Ghost, essas coisas, que o espírito vai
pam, né? Entra dentro da pessoa, meio que encaixa ali, né? Encaixou no corpo do médium, e isso não acontece. O espírito, o médium está aqui, ok? E o espírito está aqui. Ele estabeleceu uma sintonia, ele estabeleceu um vínculo psíquico com o médium, aproveitando dessa dissociação psíquica para comandar. Esse médium ele é de psicofonia. Eu vou falar usando o aparelho fonador dele, porque houve uma dissociação psíquica no centro da fala. Onde fica o centro da fala? Na terceira circunvolução frontal esquerda do cérebro, que é o chamado centro de Broca, do Paul Pierre Broca, né, que foi o cara que descobriu essa região, um francês. Então é assim que funciona esse mecanismo. Então, para voltar, né, nessa questão. Então, vamos avançar aqui um pouquinho, que eu estou vendo que o tempo já está... Esse relógio está obsediado, ele está correndo muito rápido. Vamos lá, ok. O espírito. Então, o espírito é isso aí. Agora, veja, beleza. Por que chegamos nessa fase? Porque o espírito, nós somos espíritos, mas nós estamos usando uma instrumentação para nos manifestar. E uma instrumentação valiosíssima é a nossa estrutura cerebral. Quando uma pessoa tem um acidente vasoencefálico, não é mais AVC, tá, pessoal? O nome correto é AVE, acidente vasoencefálico, porque envolve todo o encéfalo, tá? Então pode ser isquêmico, né, por falta de oxigenação numa estrutura, ou pode ser por derramamento sanguíneo e lesionou aquela região. Quando isso acontece, a pessoa perde um movimento, fica paralisado, perde a voz, mas o espírito continua íntegro. O espírito continua, ele pode se manifestar numa reunião mediúnica, por exemplo, normal. Por quê? O problema não é no espírito, o problema é na instrumentação, no instrumento que deu o problema, no caso, a estrutura do cérebro, ok? Olha que bacana isso, você pega agora todos os textos que falam sobre manifestação disso, daquilo outro, né? E começa a entender todas essas conexões que existem nessas três áreas. Só que o espírito, o espírito é uma centelha, ele é uma fagulha, o espírito, ele precisa ser identificado. Então, morfologicamente, ele tem uma estrutura, que é um corpo, ele tem um corpo espiritual. Nesse corpo espiritual, ele tem as regiões que se conectam com o corpo físico. Há uma íntima relação. Essa relação só se rompe por ocasião da morte, né? Morreu, rompeu os laços que prendem o espírito à matéria. É uma conexão muito forte, de célula a célula, em que há esse envolvimento do nosso psiquismo, psique, mente, inteligência com o corpo fisiológico. Então, apenas uma instrumentação. Então, essa conexão, ela está estabelecida enquanto nós estamos encarnados e vai terminar por ocasião do processo desencarnatório, que pode ser acidental, né? Um acidente que lhe remove da estrutura física e nos projeta para o mundo espiritual, ou pode ser por esgotamento dos órgãos. Oi, querido. Isso. Está íntegro. Tudo. E tudo mais de todas as suas experiências anteriores. Seria muito ruim, né, a gente estudar, né, a gente ler, a gente pesquisar, se dedicar, amar, se envolver emocionalmente, e aí vem a morte, pum, acaba com tudo, né? Você fala, poxa, mas que frustração, né? Me dediquei a vida toda, aí vem a morte, pum, apaga, acaba tudo. Não, só levou embora um instrumento que a gente estava usando, mas continua tudo, inclusive muito mais lúcido do que antes. Porque, gente, o nosso cérebro, por mais incrível que ele pareça, em relação à nossa realidade espiritual, ele não dá conta
Ele não dá conta. A gente vê muito isso quando a gente, por exemplo, pega um caso de emancipação de alma que ocorre durante o sono fisiológico. Aí é outra causa de sonhos, tá, pessoal? É o sonho espiritual. Você está no mundo espiritual, seu corpo está lá dormindo, e você está no mundo espiritual. Gente, eu vou até fazer uma crítica agora, é por isso que só o Virgílio que me chama para fazer palestra, porque as outras casas já não gostam muito, mas tudo bem. Olha só, eu vejo espírito da mensagem dizendo assim: aqui no plano espiritual, quando eu leio aquilo, nossa, me dá uma... Eu falo, gente, um espírito falar que está no plano espiritual? Cara, esse espírito está muito por fora da coisa. Por quê? Gente, plano é aqui. Aqui é um plano. E olha aqui, nem aqui é plano, desculpe. Aqui nós estamos em 3 dimensões. Ó, o canto da parede. Altura, né? Ó, largura e ali comprimento. Caramba, a gente vive num mundo de 3 dimensões. Vocês acham que o mundo espiritual vai ser um plano de uma dimensão? Isso aqui é um plano. Aqui, ó, um plano. Não, o que eu estou querendo dizer é que quando a gente está no mundo espiritual, imagina a dimensão no mundo espiritual, o que é. E aí vem o espírito e fala, o plano espiritual, gente, é muita falta de noção, porque... Você pegar e reduzir o mundo espiritual a um plano que só tem altura e largura, só 2 dimensões. O mundo espiritual é muito mais amplo, tanto é que os espíritos falam que no mundo espiritual, quando nós estivermos no mundo espiritual, que você não vê as coisas assim igual a gente vê agora pelos olhos. A percepção, ela é completa, é 360 graus, entenderam? É uma percepção ampla. É um mundo sem limitações físicas. Nós não estamos limitados ao infrassom e ultrassom, ao infravermelho e ultravioleta. Nós não estamos limitados a esse sensorial. Nós estamos muito amplo, muito amplo. Aí a pessoa está lá no mundo espiritual, o corpo dormindo e ela transmitindo as informações de lá para cá. É igual você tentar pegar uma imagem muito detalhada e botar num computador que a placa gráfica é antiga, não tem? Aí você tem uma imagem muito boa, você bota no computador com a placa gráfica ruim, a imagem, o computador nem abre, porque não consegue, não é compatível. É a mesma coisa. É a mesma coisa, nós temos dificuldade nos sonhos espirituais de lembrar com riqueza de detalhes todas as informações, porque nós estamos num mundo que é muito ampla a percepção. Quando chega no nosso cérebro, o cérebro nosso está acostumado a quantas dimensões? 3. Aí vem alguém que manda um arquivo de uma dimensão que não tem 3, tem N dimensões. Aí ele buga, se perde. Muitas vezes é isso. Exatamente, é isso aí. Aí tem alguns detalhes para ajudar a entender esses mecanismos aí. Quem quiser, faça meu curso. É de graça, pessoal. Dia 6 agora começa as aulas, se vocês quiserem assistir. Certo. Isso. Então, excelente pergunta. Veja, o cérebro, vamos explicar aqui, eu acho que eu tenho 5 minutos, Carlão, eu preciso só completar aqui na outra parte aqui. Olha só, nós temos o cérebro, ele tem regiões, ok, que trabalham a questão da memória também, tá? Não é que a imagenzinha está gravada lá dentro, igual a gente grava num chip ou num disquete, nossa, isso. Um pendrive, meu Deus, descobriram a minha idade agora, Carlão, falei do disquete. O que acontece? Vamos lá. Toda a nossa memória, ela passa por um processo, tá? Ela vai para uma região chamada neocórtex ou córtex pré-frontal. São memórias de curta duração. Tipo assim, você se lembra o que vocês tomaram no café da manhã hoje? Faz um esforçozinho e volta, não é isso? Porém, tem coisas que aí a gente tem que ficar criando algumas conexões, concordam? Há 20 anos atrás, espera aí. Aí a gente começa a criar umas
conexões, né? Qual cidade mesmo? Eu estava na cidade tal, peraí, deixa eu lembrar. Foi aniversário de fulano, né? A gente vai criando conexões. Por quê? O nosso cérebro, ele cria conexões de memória, e essas conexões, a forma como essas conexões são criadas, é que fazem a diferença em relação à lembrança. Então, dessa memória de curta duração no córtex pré-frontal, vai para uma outra região do nosso cérebro chamada de hipocampo. O hipocampo é uma estrutura que fica dos dois lados do nosso cérebro, no hemisfério esquerdo e direito. Ele é formado por substâncias bioquímicas, ok? E ele é responsável por ativar memórias de longa duração. Não é que lá no hipocampo, na estrutura, pessoal, volto a dizer, não é que lá está gravado, né? Aqui, ó, nesse pedacinho, aquela lembrança, não. Ele, ao ser ativado, ok? Ele cria uma conexão ou diversas conexões, que são as sinapses, aquela conversa entre os neurônios, que de acordo com a forma como essa sinapse foi estabelecida, ele então desperta algumas sensações e algumas emoções ligadas àquele acontecimento. E aí ele restaura aquela memória, aquela informação. Então não é assim, lembrei do que eu comi agora cedo. Não é porque ele foi lá e buscou numa pastinha lá no hipocampo. Eu saí muito cedo hoje, não deu para comer nada, pessoal, então eu não tenho a lembrança da comida não, beleza. Entendeu? São conexões que ele faz, ele ativa o hipocampo, e o hipocampo faz uma ativação das redes neurais e faz várias conexões que estão ligadas àquela emoção, àquela sensação, daquela lembrança. Aí vem a lembrança, ok? Isso poderia lembrar. Aí vamos lá. Aí a memória, o registro de tudo, ok? Todo o registro, inclusive de todas as nossas existências anteriores, estão no espírito. O espírito é que é o HD, digamos assim, máximo no processo, ok? Ele tem todo. Ao ponto de nós, por hipnose, voltarmos, né, e trazermos lembranças lá de outras existências. Ok? Então, por quê? Porque nós temos tudo ali armazenado, não perde nada. Outro detalhe, tá? Não é no perispírito, não é no corpo do espírito. Tem gente que fala, porque os arquivos das existências anteriores estão no nosso perispírito. Não. Por que não está? Simples. O nosso perispírito, que nós temos aqui na Terra, esse perispírito, ele é ajustado ao fluido cósmico do planeta Terra, tá? Tem características do planeta Terra. Vamos supor que alguém aqui dá uma evoluída assim, bem grande, e aí a espiritualidade chega e fala, fulano, é o seguinte, cara, se você quiser, você já tem aí bagagem espiritual bacana, porque nós estamos precisando de uma tarefa lá no mundo X, mundo Y, mundo Z, ok? Lá nessas outras moradas da casa do Pai, como está no Evangelho, o fluido lá é diferente. O perispírito lá é diferente. Então, se fizesse armazenamento no perispírito, na hora que nós fizéssemos essa transição, essa mudança, nós perderíamos a informação. É igual quando a gente troca de celular, já repararam? Por mais que a gente faça, né, uma conexão aí com as nuvens, mas quando você ativa um novo celular, geralmente perde umas conversas, né, perde umas coisas, perdi a conversa tal, e agora? É a mesma coisa. Então, todas as nossas lembranças estão no espírito. É por isso que tem gente que tem aquela preocupação assim, e quando eu desencarnar, eu vou lembrar da minha mãe, da minha avó, minha bisavó? De todas que nós tivemos. Todas. E todos estão na nossa memória espiritual. O cérebro apenas manifesta isso daí, ok? Agora, com relação a infravermelho e ultravioleta, como Jesus disse, há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, como as pessoas só veem esses fungos e bactérias no microscópio,
telescópio a enxergar os planetas e os sóis distantes. Então, eu creio que os outros planetas têm vibração diferente de padrão de cor que faz com que eles não possamos ver, para não recriarmos a nossa imaginação. É possível, tudo é possível, né? Tudo é possível. Nós estamos lá em Marte agora, né? Estamos investigando Marte e tal. Pode ser que lá tenham espíritos na atmosfera, lá no mundo Marte, né? Numa dimensão diferente. Você pode mandar a nave que for lá, fotografa, faz buraco no chão, arranca isso, arranca aquilo. Não encontra, né? Porque é uma dimensão diferente. Isso é apenas uma conjectura, tá, pessoal? Não estou afirmando isso, por favor. Porque às vezes eu falo umas coisas nas palestras, depois o pessoal vai lá no YouTube e você falou isso. Não, é apenas uma suposição. Bom, então, para finalizar, o tempo já acabou até. Vamos falar um pouquinho aqui. Aqui essa imagem, né? Uma pessoa, nós, enfrentando aí os problemas da vida, as problemáticas, né? Pressão de todo lado, né? Relacionamento, filho, trabalho, Covid, crise financeira, botijão de gás nas alturas, gasolina nas alturas. Eu fui abastecer para viajar, agora quase que eu desencarnei lá no banco do carro. Falei, gente, não é possível. Aí, bom, então, toda essa pressão, essa coisa toda, como é que fica essa situação? Aí que está. A nossa busca, não adianta ter todos esses conhecimentos se isso não ajudar a gente, não é verdade? Então, o que acontece? Qual é um dos nossos objetivos enquanto estamos aqui? Crescer, né? A gente veio aqui de um jeito, quer sair daqui melhor, mas a gente sofre tanta pressão, né? São tantas forças contrárias sobre nós, que a gente às vezes fica meio... Então, como se adquirir essa paz de equilíbrio? Como seria uma forma da gente tentar resolver isso? Bom, veja, existe um princípio na física que diz o seguinte: o equilíbrio, ele é alcançado como? Quando a resultante de todas as forças que agem sobre um objeto, a resultante é igual a zero. Opa, esse aí assistiu a aula de física, hein? Legal. Ah, garoto, aí, viu? Pronto, muito bem. A resultante é igual a zero, não é isso? Todas as forças, um puxa para cá, outro puxa para lá, outro empurra e tal. Ou seja, resumindo, na hora que você faz a somatória daquilo tudo, deu igual a zero, porque ele permaneceu no mesmo lugar, não movimentou para lado nenhum, resultante zero. Então vejam, eu coloquei essa imagem daquela menina ali no meio, né, da multidão, aquele movimento todo, e ela ali tranquila, na paz. Quando nós conseguirmos adestrar o nosso psiquismo para que, somando a ação de todas as forças que agem sobre nós, nós consigamos anular essas forças, nós estaremos em paz interior, em equilíbrio interior. Todas as forças, uma puxa para um lado, filho reclamando, não sei o que, exigindo isso, mulher, não sei o que, marido, não sei o que, isso, trabalho, não sei o que, Covid, governo e tá, pá. Quando a gente conseguir estabilizar a ação dessas forças, nós estaremos em equilíbrio interior, em paz interior. Não vamos tender nem para um lado, nem para o outro. Resumo, sermos nós mesmos, sem querer agradar a ninguém. Sermos nós, sem perdermos a nossa essência. Aí nós podemos usar de coisas para isso, né? Alguns artifícios. Meditação é bom? Maravilhoso. Meditação é simplesmente maravilhoso para isso, para acalmar as nossas atividades cerebrais. Lembram das ondas cerebrais? Porque quando nós estamos sob pressão, nós disparamos para as ondas beta. A beta é de 13 a 30 Hz. Causa, sabe, uma superexcitação cerebral. E nesse momento a gente pode tomar uma decisão que não pode não ser muito feliz. Então, nós temos que acerenar. A prece ajuda? É uma meditação, né? É uma forma de meditar. Eu gosto de mantra. Ótimo, recita um mantra, né? Use um mantra para poder buscar esse ponto de equilíbrio. O exercício físico, excelente, maravilha, né? Liberação de endorfina no corpo, ok? Ajuda muito, além de contribuir para a saúde de uma forma geral. Eu gosto de ir para o meio da natureza.
Ótimo. Eu gosto de ler, estudar. Ótimo. Ou seja, são ferramentas para nos ajudar a equilibrar essas forças diversas que estão agindo sobre o nosso psiquismo. Então nós usamos essas ferramentas para equilibrar essa, equilibrar essa, equilibrar essa, equilibrar essa, e o somatório eu fico em paz. O somatório disso tudo me equilibra. Paulo, o apóstolo dos gentios, depois de tudo que ele passou na época divulgando a mensagem do Cristo, carta para lá, carta para cá, visita aqui, naufrágio perto da ilha de Malta, e açoite, e prisão, e não sei o que, ele manda uma carta aos Gálatas, no capítulo 6 dessa carta, em que ele fala assim: olha, vocês querem saber de uma coisa? Ele atingiu o ponto de equilíbrio de todas as forças, e ele nem sabia disso, né, que a gente está falando hoje, mas para a época dele ele falou: vocês querem saber de uma coisa? De hoje em diante, ninguém me molesta, porque eu trago no corpo as marcas de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse assim: ó, pode vir o que for, o que vier, nada me molesta mais, porque eu já estou tão marcado, ele, né, no caso ele, tão marcado pelas marcas, eu já passei por tanta coisa, eu estou tão, sabe, tão estruturado, que ninguém me molesta, nada vai nos abater. Então, quando nós conseguimos chegar nesse ponto, a gente não precisa marcar o corpo, tá, pessoal? Isso é uma metáfora que eu usei em relação a Paulo, né? Mas nós hoje temos instrumentação para poder buscar esse equilíbrio. Aí nós vamos usar o nosso cérebro, a nossa potencialidade cerebral, a nossa mente e o nosso espírito, nessa associação que existe entre os três, e vamos buscar esse equilíbrio com as ferramentas que nós dispomos. Maravilha, pessoal? Obrigado aí pela paciência, atenção, desculpa, eu passei 10 minutos, né, do tempo, mas peço aí o perdão aos senhores, e lembre-se de mim quando vocês estiverem no paraíso, tá? Fala, querido. Opa! Eu vou te dar o Pix depois, tá? Que é o meu CPF. Claro, claro, perfeito. Em xeque. Mas olha só, é bom assistir, é bom ler, a gente tem que entender de tudo. Eu estou lendo um livro, vou falar para vocês, não tenho medo de falar, eu estou lendo um livro chamado O Messias de César, de um teólogo americano, que ele fala que Jesus, na verdade, foi Titus Flávios, um dos imperadores romanos. A história de Titus Flávios foi montada, a partir da história dele foi montada a história de Jesus. Tem problema ler isso? Nenhum, estou analisando ele como pesquisa, certo? Para poder ver agora, no final eu vou tirar a minha própria conclusão, né? Que é isso que a gente tem que fazer, entendeu? Mas vamos em frente. Obrigado, pessoal, tudo de bom, bom domingo para todos. Esse é o Mazinho que nós conhecemos, que respeitamos. É isso que a gente precisa, né, Mazinho? Ter senso crítico, analisar, pesquisar, não deixar nos enfiar a goela abaixo tudo. É isso que a doutrina pede, reflexão. E eu estava ouvindo os comentários deles, muito profundos, científicos, e lá falando, né, Mazinho, atualmente,
a tua mente, a tua ou mente. Não é? Esse jogo de palavras, nós temos que exercitar para poder aplicar tudo que Ele nos trouxe, tudo que a doutrina espírita nos trouxe. É o portal de libertação que nós temos nesse momento, para a maioria de nós, é esse conhecimento profundo, no qual agradecemos essa contribuição científica do Mazinho. Certamente, né, Mazinho? Na internet, alguns vão cair de pau em cima de você, né? Que é nesses fóruns. Esse é muito saudável, as discussões, uns concordam, outros não concordam. Graças a Deus é assim que tem que ser. E por isso nós te agradecemos, amigo, esse sentimento instigador que você tem, pesquisador, do qual resulta, como nós falamos, para você, para os internautas, ele tem já algumas obras, dentre esse aqui que nós, Sonhos, uma viagem no tempo, e outros, as contradições bíblicas. Então, se você, amigo internauta, desejar, você pode acessar através dos canais da internet, não é isso, Mazinho? Estão disponíveis. E também esse curso sobre os sonhos que, com muito conhecimento, ele já está ministrando e estará, Mazinho. Dia 6, né? Certo, na internet é só acessar. E você que deseja, aqui presente, está disponível, como nós falamos no início, a obra, para que nós possamos aprofundar no assunto. Portanto, a você, amigo internauta, nós temos, gente, amigos de todo mundo aqui ligados nessa rede solidária de informações compartilhadas, maravilhoso, admirável mundo novo que se abriu. Pessoal da Holanda, eu sempre falo aqui com muita alegria, em que essa doutrina é capaz de adentrar espaços mentais inacreditáveis. A começar pela minha querida irmã, lá em Roterdã, né, minha amiga? Protestante de carteirinha, mas que adora a mensagem espírita. Todo domingo ela está ligada. E nos dá retorno, achando que é muito lógico, muito lúcido o que se fala. Ela tem uma admiração muito grande. Se talvez nessa encarnação você não se torne espírita, que já é, na próxima, né? E aos nossos amigos de Portugal, da Austrália, gente de todo lugar. E do Brasil, você, querido amigo que está conosco, trabalhador da casa. Hoje, olha que maravilha, a casa está com todas as cadeiras tomadas. Pela primeira vez, na terceira semana que nós voltamos à atividade presencial. Tem o espaçamento devido, todos os cuidados. Então venha, vamos devagar retornar às nossas atividades de estudo. As reuniões mediúnicas já estão atuando. Os nossos grupos mediúnicos estão todos compostos, todo mundo voltou. Então é uma felicidade muito grande. Obrigado a você que aqui está. E por fim, mais uma vez agradecer todo o nosso conhecimento e gentileza do nosso querido Mazinho. Para nós, né, Mazinho? É Mazinho mesmo. Então, ao encerrarmos, agradecer a Jesus, a nossa Mãe Maria também. Essa criatura que, como outras seres iluminados, estão nos envolvendo com a sua inspiração, com a sua proteção, nos dando condições para todos nós superarmos as nossas dificuldades e irmos em direção à luz. Que a bênção se instale dentro dos nossos corações, no seio da sua família, traga prosperidade às suas atividades profissionais e abençoa este momento difícil que já está passando.
Por isso, nós só temos razões para termos um coração de gratidão. E que saímos todos daqui fortalecidos. É o nosso muito obrigado.